A Bíblia diz: a amizade do mundo é inimizade com Deus, Tiago 4:4. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, 1 João capítulo 2, verso 15. E eu quero chamar a sua atenção de forma especial para esse ponto, porque pode ser justamente aqui que o Senhor Jesus particularmente pretende direcionar as nossas mentes. O caso dessa mulher é um alerta do perigo em olhar para o mundo. A sua religião pode ser boa e incrível, mas ela nunca desistiu do mundo. Ela parecia estar no caminho seguro, ao mesmo tempo em que os pensamentos mais baixos e profundos do seu coração eram para o mundo. O imenso perigo do mundanismo é a principal lição que o Senhor Jesus quer que aprendamos com essa mulher. Esse Jesus que andam vendendo por aí, um Jesus acomodado ao gosto de sua clientela, esse Jesus não existe. Nessas 4 palavras do verso 32 do capítulo 17 de Lucas, ele diz o seguinte: lembrem da mulher de Ló. E esse é um lembrete para que você não tenha o seu coração no mundo. Jesus não vai se ajustar às nossas preferências, porque as nossas preferências estão corroídas pelo pecado. Ele não vai rebaixar o nível das suas exigências, porque nós estamos afetados de tal maneira que, se não houver uma transformação completa do nosso ser, nós não estaremos habilitados a morar com Ele. Eu acredito que nunca houve um momento em que os avisos contra a mundanidade fossem tão necessários para a igreja de Cristo como são hoje. Cada época tem a sua própria epidemia, mas existe uma constante ameaça à igreja e ao mundo. É uma pestilência que caminha na escuridão, uma doença que destrói ao meio-dia, e pesa sobre os meus ombros a responsabilidade de advertir a minha igreja sobre uma religião da boca para fora, um cristianismo superficial. Pelo amor de Deus, lembre da mulher de Ló. Ela não era uma assassina, ela não era uma adúltera, ela não era uma ladra. Ela professava seguir a Deus, mas ela olhou para trás. Há milhares de pessoas batizadas em nossas igrejas cristãs em todo o mundo, que são provas inequívocas contra a imoralidade e a infidelidade, mas ainda assim, milhares e milhares de cristãos que são vítimas do amor ao mundo. Há milhares que correm bem por uma temporada e parecem propensos a chegar ao céu, mas acabam ficando pelo caminho, virando as costas a Deus. O que mudou para essas pessoas? Eles acharam que a Bíblia não é mais verdadeira, que o Senhor Jesus não consegue manter a sua palavra? Não, de jeito nenhum. O que mudou? Eles foram infectados por uma pandemia. O amor deste mundo os contaminou. Essa é a pandemia, o amor do mundo. Por isso é hora de a gente lembrar da mulher de Ló. Quantos dos nossos filhos começam bem e acabam ficando pelo caminho? Nos dias da infância eles parecem cheios de cristianismo. Eles podem repetir versículos da Bíblia, cantar na igreja com empolgação. Eles têm sentimentos espirituais, eles têm convicções do pecado. Eles professam amar a Jesus, eles até atendem os apelos para o batismo. Eles têm prazer em ir à igreja, eles gostam de ouvir os sermões. Mas infelizmente a bondade de alguns dos nossos filhos muitas vezes desaparece como a nuvem da manhã, como o orvalho que passa. O garoto se torna um jovem, ele não se importa com nada além da diversão, dos esportes, das festas e do excesso. A menina se torna uma jovem e ela não se importa com nada além da moda, da popularidade, do entretenimento vazio e da própria aparência. Onde que está aquela espiritualidade que parecia tão promissora nos primeiros dias da infância? Tudo se foi, tudo enterrado, tudo substituído pelo amor do mundo. Essas pessoas andam nos passos da esposa de Ló. E Jesus disse: lembre dessa mulher. Eles olham para trás. Quantos casais caminham bem, são líderes da igreja, recém-casados, cheios de ânimo, de vontade, assumem departamentos, trabalham em ministérios, mas à medida em que a família começa a crescer, há um esfriamento, há um afastamento. Eles começam a se concentrar demais nas suas coisas e na demanda familiar, esquecendo que sua vida deveria girar em torno do reino de Deus, e que quando você vira pai e mãe, você não pega férias de Deus. Um fermento mundano começa a aparecer em seus hábitos, suas roupas, seu entretenimento, o uso do seu tempo. Cadê aquela linha óbvia de separação que havia com o mundo que antes tinha? Tudo esquecido, tudo deixado de lado. Uma mudança veio sobre eles.
E o espírito do mundo tomou posse do seu coração. Andando nos passos da mulher de Ló, olham para trás. Quantas mulheres jovens andam bem até uma certa idade e depois perdem tudo. Muitas moças vão bem até o início da vida adulta. Elas mantinham hábitos de oração privada, elas liam as suas bíblias regularmente, elas ajudavam os pobres quando tinham oportunidade, elas foram bem ali até o final da adolescência, mas começaram a preferir amigos não cristãos. Antes elas gostavam de falar das coisas de Deus, mas agora isso perdeu a graça. Quantas vezes se mostram instáveis e acabam arruinadas pelo amor do mundo. Pouco a pouco vão se afastando, perdendo o seu primeiro amor. Pouco a pouco as coisas daqui expulsam as coisas do alto de suas mentes, e como uma praga de gafanhotos vão devorando os grãos de suas almas. Passo a passo essas meninas vão abandonando os princípios que antes defendiam. Não mais se preocupam com a doutrina sólida, passam a olhar a igreja como um bando de extremistas, radicais, que não têm amor pelas pessoas. E inevitavelmente, mais cedo ou mais tarde, acabam entregando seus afetos a algum homem que não teme a Deus e que não quer saber nada com as coisas de Deus. Por fim, essas meninas acabam desistindo do seu próprio cristianismo e se tornam filhas do mundo. Elas andam nos passos da mulher de Ló e olham para trás. Quantos membros zelosos e sérios se tornaram sem vida, formais, frios. Houve um tempo em que ninguém parecia tão vivo em Cristo como você. Ninguém estava tão ansioso em promover a causa do Evangelho do que você. Mas alguma coisa mudou. O amor por outras coisas tomou posse do seu coração e sufocou a boa semente da palavra. O dinheiro, as recompensas, o entretenimento, as honras do mundo agora têm o primeiro lugar nos seus afetos. Pode ser que você não tenha mais interesse nas coisas espirituais. Você ainda tem uma forma de religião, mas não é mais um cristianismo vivo. A primavera do seu antigo cristianismo secou e se foi. O mundo apagou a chama que uma vez queimou tão brilhantemente no teu coração. Você pode estar seguindo os passos da mulher de Ló, olhando para trás. Quantos pastores trabalham duro por anos, mas depois cedem ao cansaço, à comodidade, aos seus próprios interesses. No início, alguns pastores parecem dispostos a gastar e a ser gastos por Cristo. Eles estão prontos a tempo e fora de tempo. A sua pregação arde, as suas igrejas são vivas, as suas congregações são bem cuidadas, estudos bíblicos, reuniões de oração, visitas de casa em casa fazem parte de sua rotina. Mas infelizmente, quantos desses servos de Deus começam no espírito, mas terminam na carne? Como Sansão, são despojados de sua força no colo do mundo. Eles avançam até na sua carreira, aproveitam as coisas do mundo. Suas esposas se tornam mundanas, inchadas de orgulho pelo status do marido. Pastores que negligenciam o estudo e a oração. É como uma geada mordaz que vai matando o verde da alma. A pregação perde a unção, a pregação perde o poder. O trabalho entra no automático. O que ele faz durante a semana é cada vez mais insignificante. O tom de conversa de ministros do Evangelho com um tão mundano, um vocabulário tão chulo, não eleva. Alguns adquirem um receio de visões extremas. É melhor não mexer com isso. Medo de ofender o rebanho. O homem que ao mesmo tempo parecia ser um verdadeiro sucessor dos apóstolos, um bom soldado de Cristo, se estabelece como um jardineiro clerical, administrando um negócio, fazendo as coisas apenas por demanda, em vez de proclamar e viver a Cristo. Pastores que não ofendem ninguém são pastores que também não salvam ninguém, porque a salvação tem um tom ofensivo. Igrejas mortas. E a influência deste servo vai diminuindo na medida que o mundo vai o amordaçando. Pastores que caminham nos degraus da esposa de Ló olham para trás. É triste a gente falar sobre essas coisas, mas o mais triste ainda é você testemunhar essas coisas. É triste você ver cristãos professos tendo as suas consciências cegadas,
racionalizando os seus próprios pecados. É triste observar quantas pessoas se lisonjeiam de que tudo está bem com suas almas, quando está tudo errado por causa do seu amor pelo mundo. É triste começar como Jacó, Davi e Pedro e terminar como Esaú, Saul e Judas Iscariotes. Gente que começa como Ruth, Ana e Maria e que provavelmente terminará como a esposa de Ló. Cuidado com uma religião tímida da boca para fora. Cuidado ao seguir a Jesus por qualquer motivo secundário, seja para você agradar os seus parentes e amigos, ou para você se encaixar com os outros, ou para parecer de alguma maneira respeitável, tendo uma boa reputação religiosa. Muito cuidado. Siga a Cristo pelo seu próprio bem, se você o seguir, mas seja meticuloso, seja real, seja honesto, seja sólido, seja de todo o seu coração, não seja de meio coração. Se você tem algum cristianismo, que esse cristianismo seja real. Cuide para você não acabar com a esposa de Ló. Cuide com a tentativa secreta de você permanecer ainda com uma parte de você no mundo. Eu apelo à minha igreja nessa manhã: por favor, não faça nenhum compromisso com o mundo. Não tente fazer uma barganha como se você quisesse dar a Cristo o mínimo possível do seu coração e manter o máximo possível ainda nas coisas do mundo. Cuidado para você não alcançar muito e acabar perdendo tudo. Você precisa amar a Cristo de todo o seu coração, de toda a sua mente, de toda a sua alma e de toda a sua força. Você precisa buscar primeiro o reino de Deus, e acredite que todas as outras coisas serão adicionadas a você. Pois se a gente viu os privilégios da esposa de Ló, a gente viu o pecado da esposa de Ló, nós precisamos considerar o julgamento que Deus executou sobre ela, sobre a punição infligida sobre essa mulher. A Bíblia diz em poucas palavras: ela olhou para trás e se tornou uma estátua de sal. A mesma mão do Todo-Poderoso que a criou tirou a sua vida instantaneamente. De carne e sangue, ela foi transformada num pilar de sal. Que terrível fim! A morte nos leva a profundas reflexões, e as nossas últimas semanas aqui não foram fáceis. Perdas, sofrimentos, decepções, dúvidas. Mas morrer de repente, instantaneamente, num ato de pecado, cheia de saúde e perspectiva, por um ato direto de Deus, uma intervenção de sua ira, isso é terrível. Esse foi o fim dessa mulher. Esse foi o fim dessa mulher que Jesus nos advertiu a não esquecer. Foi um fim sem esperança. Existem casos quando há esperança, nós encontramos consolo ao perceber evidências aqui e ali na vida de alguém que nós amamos, que antes de sua morte teve uma experiência com Deus. Isso traz consolo ao nosso coração. Mas no caso dessa mulher, sem esperança. A gente lembra do caso do ladrão na cruz, pessoas que se arrependem na última hora, mas o caso dessa mulher não inspira esperança alguma. E Jesus nos advertiu a lembrarmos dela. Devemos lembrar que a ira de Deus não é repentina, ainda que pareça repentina. Faraó teve a sua chance, e quando a ira de Deus foi arremessada sobre ele, foi terrível. Corá, Datã, Abirão tiveram a sua chance. Ofni e Finéias tiveram a sua chance. Saul teve a sua chance. Acabe teve a sua chance. Absalão teve a sua chance. Belsassar teve a sua chance. Judas Iscariotes teve a sua chance. Ananias e Safira tiveram a sua chance. Ainda que o juízo de Deus tenha caído sobre essas pessoas, aparentemente de forma repentina, todos eles tiveram uma chance. Você está tendo a sua chance hoje. Você tem tido chance semana após semana. Então Jesus diz para você: você que aguarda o meu retorno, lembre da mulher de Ló. Cada um desses casos que eu citei foi de pessoas que tiveram grandes privilégios, mas ainda assim exerceram a sua vontade profana, apesar de tudo que viram e testemunharam. Essa gente conviveu com profetas e apóstolos. Um deles conviveu com o próprio Jesus por mais de 3 anos. Todo o privilégio acumulado pelo conhecimento torna o juízo de Deus ainda mais severo. E você é um privilegiado.
Você tem tido chance após chance. Você é um privilegiado. Aproveite. Não se esqueça da mulher de Ló. As palavras da serva do Senhor, ela diz: quando é atingido aquele limite da misericórdia de Deus, os oferecimentos dessa misericórdia são retirados e inicia-se o ministério do juízo. Há um momento que bate no relógio de Deus. Agora chega, meu irmão. Agora chega.